Salve, camaradas da Runners Brasil, a maior e melhor revista de corrida de rua do Brasil, sem sombra de dúvida. Estamos aqui em mais um podcast, trazendo conteúdo que seja relevante e impactante para melhorar a sua saúde, a sua performance e de alguma forma contribuir com o seu estilo de vida ativo. Dando sequência então aos nossos podcasts, nós temos aqui a honra de trazer, então, a doutora Luísa. Luísa, seja muito bem-vinda. Fale mais sobre você, Luísa. Luísa, pelo que eu vi, Luísa Rezende Silva. Isso. Boa tarde. Queria primeiramente agradecer o convite, né, para poder falar um pouquinho mais com um público diferente do que eu costumo lidar. Eu vejo eles no consultório, mas é um pessoal um pouco diferente, que demora a chegar até mim, geralmente. E falando sobre mim, eu sou médica, fiz a minha formação em medicina já faz 9 anos, e aí acabei me interessando muito pela cirurgia vascular, fiz cirurgia geral, que é um pré-requisito, e acabei fazendo cirurgia vascular e trabalho só com isso hoje em dia. A cirurgia vascular, ela é uma área muito vasta, e por isso eu acabei saindo do interior de Minas Gerais e vim para São Paulo, para ter mais recurso, para ter mais experiência, para alcançar um público muito maior do que eu alcançava no sul de Minas. Afinal de contas, aqui é onde tudo acontece, né? Nós somos dois forasteiros aqui, né? Que eu vim do sul e ela veio de Minas. Sim. Sabe que a gente já teve aqui no podcast o Ronaldo da Costa, que é um corredor, que também nasceu em Minas. Dr. Marco Aurélio, que é de Minas. Já trouxemos um outro também. Olha, já veio acho que uns 6 mineiros aqui. Só tem mineiro nesse podcast, você vê. A minha cidade chama Natércia. O Giovanni dos Santos, que Giovanni dos Santos. é da minha cidade, Olha ele aí, é de ó. Natércia. Ele tá pra vir aqui no nosso podcast aqui. Ele é meu conterrâneo e já correu bastante campeonato importante, a história dele é bem interessante. Tem lá. É meu conterrâneo, Teu conterrâneo. via ele treinando lá nas estradinhas de Natércia. Olha aí, ó. Vai lá que no meu Instagram tem lá a entrevista com o Giovanni dos Santos. Fiz em 2017 com ele, quando ele foi lá em Porto Alegre. Muito bacana. Legal. Bom, a gente consulta aqui os colegas e os profissionais que vêm aqui. E obviamente que eu consultei a Luísa, né? Consultei ela nas redes sociais, consultei. Ela tá aqui, ó. CRM 221457, cirurgia geral e cirurgia vascular. Então, assim, a gente não traz piratas pra cá, tá? Pra ajudar vocês aí. Bom, Luísa, a gente vai falar de um tema que é bem bacana aqui, que é sobre varizes. As varizes, elas incomodam homens, mulheres. Na corrida de rua, as pessoas não gostam de falar dela, mas a gente vê muito comum. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre as varizes, sobre a predominância dela, o que ocorre, que idade aparece. Vamos lá imaginar, vamos pensar aqui um paciente, um corredor, hipoteticamente, aí, que tem na faixa de uns 40, 50 anos. Mora lá em Minas, pode ser que ele mora no interior de Minas e está sofrendo isso aí, ele quer correr a volta da Pampulha. O que você pode falar mais para nós nesse bate-papo aqui? As varizes, a epidemiologia, que é basicamente assim, quais pessoas costumam ter as varizes? Isso os pacientes ficam muito na dúvida. É muito mais comum em mulher, só que nós, vasculares, a gente até tem uma dúvida se realmente a predominância é tão grande quanto parece. Ela é muito mais frequente em mulheres, mas a gente não sabe se é porque realmente é mais frequente em mulheres ou se é porque os homens, eles fogem um pouco da atenção à saúde. Boa. O homem, ele costuma ir ao médico só quando um o viés bicho aí, pegou, né? Exatamente. As mulheres, elas procuram mais o atendimento antes das doenças complicarem. Mas é mais comum em mulheres e não tem idade para começar, ao contrário do que o pessoal pensa. Muitos pacientes, a coisa mais comum que eu ouço no consultório é falar assim, eu já tô ficando mais velho e por isso eu tenho varizes. Não é bem assim. Quem tem tendência a ter varizes tem desde cedo. Tem pacientes que eu atendo que operam com 17 anos, 16 anos, bem jovens e com varizes bem grossas. Então, não tem essa relação de, eu tô envelhecendo, as varizes estão aparecendo. Na verdade, elas vão piorando, porque os pacientes esperam elas piorarem, eles ficam naquela confiança, né, que vai melhorar. Exatamente. Passa uma creme que alguém falou, toma um remédio que alguém passou, faz alguma coisa que ouviu em algum lugar, e isso não resolve, né, as varizes. Mas uma coisa muito interessante para o pessoal que faz atividade física é que a atividade física tem tudo a ver com melhora de varizes. Opa! Muitos pacientes que têm varizes mais grossas, eles param de fazer atividade física. Por quê? Como você sabe muito bem, né, a resposta do corpo natural ao exercício é a vasodilatação. Então, assim, os vasos dilatam. Por isso a gente fica corado, por isso que o paciente fica vermelho. Fala, eu fico vermelho quando eu faço atividade. Fica mesmo, os vasos dilatam. Isso é normal. Mas se as varizes elas já são veias doentes, porque por
definição, elas são veias doentes. Sim. Por isso que elas são tão feias, tão grandes e tudo Grossas. grossas, tortas, elas são bem feias. Por serem doentes. Se elas dilatam como o resto do corpo, elas ficam mais visíveis. Então, elas dilatam, mas isso não quer dizer que elas estejam piorando com o exercício. Sim. Qual que é a ideia? Na verdade, o paciente que faz atividade, ele é o nosso preferido em termos de tratamento, né? Porque ele já tá fazendo a parte dele Sim. de fortalecimento. Fortalecer a musculatura como um todo, seja com exercício aeróbico, corrida de rua, academia, qualquer atividade melhora muito a musculatura da perna. Essa musculatura, eu brinco com os pacientes que ela empurra o sangue na marra. Ela aperta as veias e isso faz o sangue voltar. Com isso, melhora a circulação e faz com que surjam menos varizes, né? Porque a gente tá falando aqui de vasoconstrição e tudo isso que a gente tá falando aqui do bombeamento do sangue, né? A gente brinca, né, que na educação física, que a panturrilha é o segundo coração, né? Que Sim. o coração tá lá em cima e a panturrilha tá lá embaixo, né? E a marcha dos idosos, a gente vê que quando ele perde um pouco dessa flexibilidade, essa força na panturrilha, até a marcha dele muda, ele anda com o pé mais firme. Isso também, de alguma forma, contribui para que tenha, então, essa retenção lá embaixo hídrica, que a perna dele fica mais inchada, que ele não tem esse retorno que gostaria. Então, o idoso talvez seria um público até, digamos assim, mais impactado com essas relações de força. Com certeza. E isso é uma coisa que eu pego no pé. Hoje em dia, a gente já sabe, né? Saíram recentemente vários estudos falando, olha, exercício físico, principalmente musculação, ganhar massa magra, não perdê-la ao longo dos anos, que a gente sabe que é natural, né? Perder massa magra, vai envelhecendo, a absorção é diferente, todo o corpo da gente muda. Eu falo com os pacientes, o corpo envelhece, o senhor tem 80 anos, o seu corpo tem 80 anos. Exato. Ele vai trocando uma outra coisa, a gente sabe que não é o mesmo, né? Mas ele não é mais aquele corpo de 20 anos. Não. Então, ele vai perdendo força, vai perdendo musculatura, e isso aí aumenta a chance de, além do paciente não conseguir se movimentar, que acaba piorando as doenças vasculares, seja as arteriais, seja a linfática, que faz inchar, e geralmente isso é secundário também às doenças de varizes. Além disso, o paciente ele tem uma menor sobrevida, então pega no pé de todo mundo, comece a se exercitar hoje, que você é jovem, para quando você tiver 90 anos, porque eu tenho visto cada vez mais pacientes centenários no meu consultório que são ativos, fazem as suas atividades, são independentes. Isso começa muito antes de envelhecer, para que quando envelhecer não tenha essas consequências, né? A musculatura fraca, pouca musculatura, o paciente não tem força nem para fazer atividade do dia a dia, sentar e levantar da cama, ir ao banheiro sozinho, subir escada, né? Pegar alguma coisa Falta no de alto. força, né? Exatamente. Mas- Isso tem tudo a ver com doença vascular. Mas, Luísa, não te preocupa com isso, porque o nosso público é o público que a gente brinca que a gente vai falir o INSS. Então, assim, nós, com certeza, da galera da corrida de rua, uma galera que bebe muito menos, a galera que geralmente não fuma, é uma galera que tem um estilo de vida ativo, a maioria corre, acorda de madrugada, dorme cedo. Agora vai acontecer, por exemplo, aqui em São Paulo, uma prova grande, que eu nem vou citar o nome, porque não tá patrocinando a gente. E tenha certeza que vai ter milhares de pessoas aqui em São Paulo nesse final de semana aqui, e se tu vê o público, tudo 40, 50 a mais. Então, assim, nós vamos falir o INSS. Quem acha que a gente vai ficar lá com 65 passando dificuldade e indo dessa para uma pior, não. Nós vamos ser centenários. Então, eu acredito que nesse sentido, faz muito sentido você vir aqui e falar para esse nosso público sobre as varizes, sobre os procedimentos, como diagnosticar isso, como a gente pode conduzir ele dessa maneira, assim. Então, queria que você pensasse hipoteticamente em algum personagem dos nossos leitores e ouvintes aqui, de como é que ele pode tratar, aonde ele sentiu que, opa, começou aqui um problema. Como é que começa tudo isso? Eu acho que um jeito legal do próprio paciente perceber é que, primeiro sinal, aparência de veias diferentes na perna. Que sejam vasinhos, aqueles roxinhos, que isso todo mundo vê. As mulheres, elas reparam mais, porque homem, ele engana, ele tem pelo nas pernas, né? Então o pelo dá uma disfarçada. Quem corre pega sol, então fica a pele muito escura. Fica com a pele escura, disfarça os vasos. A musculatura forte, ela acaba ajudando, aquilo que eu falei, de empurrar o sangue. Então, eles não ficam tão aparentes, a musculatura acaba ajudando aí no fluxo do sangue. Mas o primeiro sinal são os vasos dilatados. Tá com uma veinha diferente, a gente tem vasos normais. O melhor parâmetro para você ver um vaso normal é olhar assim o dorso da mão. Eu falo para eles, olha, dorso da mão. Essas veias são normais, elas são retas, ó, elas são finas, elas são retas. As veias que não tem esse padrão, fica de olho, já é um alerta. Que são as veias reticulares ou as varizes mesmo. Primeiro sinal é esse. Outro sinal bem
importante começou a inchar a perna não inchava, começou a inchar, final do dia a perna tá inchada, tá esquisita, tá pesada, tá cansada, não fez muita atividade. Mas aquela perna cansada. Mas aquela perna cansada, exatamente. Isso é um sinal muito importante. Outra coisa extremamente comum são as cãibras. O paciente corre, faz exercício, não tinha cãibra. De repente, à noite, às vezes, acorda com cãibra. Cãibra é um sinal de alarme super importante que está relacionado com doença de varizes. Outra coisa visível, principalmente os pacientes que fazem atividade, acabam tomando muito sol, né? Sim. Sei que são provas longas, né? Vocês geralmente maratona, correm bastante. Meia maratona, 42, 21 quilômetros. Exatamente, é muita coisa e não tem como. Geralmente isso começa bem de manhãzinha, o paciente vai tomar sol, mas aquele passe protetor, né? A pele acaba ficando mais corada. Mas mesmo com a pele mais bronzeada, começou com manchinha na perna, lá no pé, perto da região onde fica a meia, manchinha, cor de café com leite, tem que ficar de olho. Pode ser sinal indireto de varizes também. Ótimo. São coisas bem simples que o paciente batendo o olho ou reparando um pouquinho mais, ele percebe. Ou até mesmo essa sensação, como você falou, né, de cansaço, fadiga, perna pesada, perna inchada. Sinceramente, a maioria das pessoas não tem noção de o quanto isso impacta na qualidade de vida, na autonomia e na longevidade, né? Às vezes acho que é estética, mas a gente tá falando muito mais do que estética. A gente tá falando aqui de saúde mesmo para longevidade. Você citou em outro momento, em outro canal, que muitas vezes ali é só a ponta do iceberg, que tem outros problemas relacionados. Que outros problemas poderiam estar diretamente relacionados, assim, além de genéticos, dentro desse cenário? Em relação ao surgimento das varizes? Varizes, uma coisa extremamente importante que a gente fala sempre de genética é isso. Hereditariedade é o grande divisor de águas. Tem história de varizes na família? A chance de você ter é muito grande. Sim. Não obrigatoriamente vai ter, mas a chance é enorme. A chance é grande. Agora, o que o público, especialmente aqui, o seu público, o pessoal que pratica exercício, tem já uma grande vantagem em relação ao restante da população, é exatamente o sedentarismo tem a ver com o surgimento de vasos, justamente porque essa bomba fica fraca. Sim. A gente também fala muito em segundo coração, em bomba muscular da panturrilha. Então, viu? Falamos a mesma língua. O pessoal da medicina tá junto com a gente. A gente tá falando a mesma língua. E em relação a isso, o sedentarismo é o grande inimigo da circulação. Isso aí tem influência direta em relação ao aparecimento de varizes. E a gente sabe que a atividade física exclusivamente, ela não poupa todos os problemas de saúde, Sim. né? E por isso que geralmente o paciente que faz atividade bonitinho, o paciente que tem frequência, tem um rigor na prática de atividade, ele acaba tendo uma alimentação mais saudável. Sim. Porque, poxa, ele começa a rala pra caramba. Eu corri aí antes do meu joelho encerrar minha carreira precocemente. Você rala pra caramba pra conseguir fazer a corrida, chegar no seu tempo, pra ter resultado. E aí você não come bem, você nunca consegue melhorar. Então, uma coisa acaba puxando a outra, né? E alimentação saudável, você tá no peso ideal, que é você ter a sua massa corporal, ter um corpo ali visualmente agradável, mas do ponto de vista médico também, você vê que é um corpo saudável, isso aí tem tudo a ver com prevenção de varizes. Ou seja, o risco das varizes tem a ver com sobrepeso, obesidade, a ingesta de alimentos que a gente sabe que o paciente, ele come, às vezes ele é magro por tendência, porque ele tem um gasto maior, por alguns fatores genéticos benéficos dele, mas se ele come mal, ele vai ter pouco músculo, ele vai ter muita massa gorda. Esse paciente, ele não tá também fortalecendo essa musculatura, então a chance dele ter uma musculatura fraca e com isso desenvolver varizes também é importante. E os pacientes obesos, eles são um público que a gente vê não só doença de varizes, a gente vê outras doenças vasculares associadas. O linfedema, que é aquele inchaço, aqueles pacientes que a gente vê com o pezinho bem inchado, aquele pezinho de pão, fala assim, meu pé parece uma bisnaguinha no final do dia. Sim. É isso mesmo. São pacientes com linfedema. E esse linfedema tem tudo a ver também com excesso de peso. E é extremamente comum. Paciente com varizes, paciente com linfedema, eles, assim, são doenças que andam juntas. E tem que ficar de olho. Tem que ficar de olho. Bom, nesse cenário que a gente estava falando, você opera, né? Ou você já operou, ou você conhece alguém que opera. Quais são os pré-requisitos para alguém ir para uma sala de cirurgia para tentar, de alguma forma, recuperar essa perna? Ou outros procedimentos que você acha que estão em voga hoje ou já foram? O que você pode falar? Como solucionar isso? Porque, a gente sempre pensa assim, tá, existe o problema e qual a solução, né? Sim. Uma coisa que eu gosto muito de explicar, que eu acho que fica fácil para os pacientes, e é geralmente o que eu tenho de conversa com eles no consultório, é que nem todo paciente com varizes tem que fazer cirurgia.
Existem 2 tratamentos para varizes. Tratamento clínico e tratamento cirúrgico. Ah, mas o tratamento clínico não funciona. Funciona muito bem, porque ele tira sintoma do paciente, essa perna cansada, essa perna pesada, o corpo continuar fazendo varizes, isso ele para fazendo um tratamento clínico bem feito. Tratamento clínico basicamente se o paciente está acima do peso, chega no peso ideal. Se o paciente é sedentário, começa a fazer atividade física. Temos algumas medicações que a gente pode associar, que melhoram o inchaço, melhora o peso, melhora o cansaço, acaba melhorando um pouco a circulação. Ou seja, mudança nos hábitos de vida, não, no fator ambiental. Isso aí é fundamental, não existe. Isso eu falo com eles no começo. Não existe paciente acima do peso e paciente sedentário que vai ficar bem com as varizes. Primeiro passo. E aí dá para associar o tratamento específico da parte vascular, que são os medicamentos, os venotônicos no geral, que tem vários tipos, cada paciente se dá melhor com algum, que melhora a circulação, são remédios que melhoram a circulação, desincham, o peso vai embora, o cansaço vai embora, e a famosa meia elástica, que é o que todo mundo morre de medo de botar meia na perna, todo mundo fala pra mim, ai meu Deus, aquela meia quente, aquela meia feia. Hoje em dia a gente tem muita tecnologia. O pessoal da indústria, eles não são bobos, eles veem que o público tá mudando. Eles mudam os produtos, eles melhoram tudo. Hoje em dia tem meias praticamente transparentes. A gente vê meias calças, eu falo com as pacientes mais jovens, que são as que ligam mais para a parte estética. Sim. Tem meias que a gente não fala que é uma meia elástica. Até eu fui viajar recentemente, eu fui de meia elástica, porque foi um voo longo, 12 horas de voo. Fui com a minha meia elástica, cheguei lá desinchada, e nos dias que eu ia caminhar mais na viagem, botei meia elástica. Sim. Tirei foto. Quem olha a foto... Nem vê que é meio elástico. Não tem um jet lag, aquele inchaço, né? Olha, hoje em dia tem muita coisa boa no mercado. E um público que faz muita propaganda pra mim é justamente o público dos corredores. Sim. O pessoal viu... Isso aí é até uma coisa um pouco diferente, fugindo um pouco do tratamento que depois eu retomo. Os pacientes que correm usando meia de compressão elástica, eles diminuem a fadiga e veem que tem uma melhora na performance. Isso é verdade, é fato. A gente não consegue provar com estudo ainda. Assim, é muito difícil porque é subjetivo, que melhora a performance, mas que diminui fadiga, diminui a dor que por conta da produção de ácido lático, isso é comprovado por estudo científico. Então, meia elástica até para corrida, para os corredores aí, fica a dica super importante. A gente escreveu um conteúdo no site sobre isso, né? Sobre essa sensação de alívio, que de alguma forma, como na corrida, principalmente longa distância, né? A gente tem um cansaço muito grande, isso vai, no ponto de vista não periférico, mas mental, incomodando. Então, tende a gente a reduzir. E quando você tem uma sensação que, vamos dizer, que esse cansaço, essa dor vai chegar mais no final, então você consegue manter a performance. É igual eu estou estudando. A cadeira tá boa, eu vou continuar estudando. A cadeira começou a me incomodar, já vou começar a estudar menos. Então, assim, para o pessoal entender, uma coisa é a periferia, uma coisa é as pernas doendo, outra coisa é a parte mental, né? E a fadiga, ela tem mecanismo central e mecanismo periférico. Então, assim, se tá confortável, a gente tende a manter aquele ritmo, aquele ciclo. Começou assim, ficar incômodo, vou reduzir, porque tá meio incômodo esse negócio. Então, a gente, na corrida, é bem comum a gente usar meia, assim, isso aí, são poucos que não estão usando uma meia longa hoje, por vários fatores. Eu uso a minha meia, até botar gel escondidinho, meu gel de carboidrato, eu uso aqui no cantinho, aqui, na longa distância. Pra não ter onde carregar, né? E tá mais que aprovado do ponto de vista vascular, ajuda muito. A gente conseguiu provar isso com estudo científico. Então, assim, os meus pacientes, eu falo pra eles, faça exercício e faça de meia. Viu? Todo mundo que passa comigo em consulta ouve essa frase. Eu não vou falar aqui porque eu tenho que patrocinar nosso podcast, né? Mas eu uso meia, mas eu não vou dizer a marca porque vai patrocinar a gente. Essas marcas aí, elas estão perdendo um público muito grande. Tem que patrocinar aqui, não falamos de ninguém, eu sou boca comprada. Tá certo. E outra coisa que você falou, sobre cirurgia, então, daí chega num ponto que, já fez tudo isso. Por exemplo, nosso público é um público que é magro, é um público que se exercita, é um público que bebe água, que não usa drogas, que não fuma, é um público totalmente lifestyle saudável. E aí chega uma não dá mais. E aí vai operar. Pois é, uma opção de paciente que tem que operar é justamente esse paciente. Eu brinco que os pacientes que são atletas, eles já chegam num degrau a mais. Eu falo que os tratamentos, eles têm... Eu gosto de conversar com os pacientes assim, que são degraus que a gente vai subindo. O paciente não tá fazendo nada, ele tá no térreo, ele não subiu nenhum degrau. Aí eu passo esse tratamento clínico, por exemplo. Ele sobe um degrau. O paciente que é atleta, ele já chega praticamente no primeiro degrau pra mim. Ele já tá fazendo muita coisa que deveria melhorar o sintoma dele. Então, ele já chega num ponto maior. Mantenha esse tratamento clínico. Seja pro atleta ou não atleta. O paciente não melhorou, eu tenho que pensar em intervir de algum jeito para esse paciente.
Ou o paciente que tem uma doença muito grave. O paciente tem cordões de varizes, tem essa fena toda grande, doente. Eu vou esperar pra quê esse paciente pra operar? Muitas vezes a gente já indica cirurgia de cara para os pacientes que têm doenças mais graves. Entendi. Como que eu sei se essa fena tá grande ou não? As varizes são visíveis, igual eu falei, os pacientes eles podem ver as varizes. Eu vejo, você vê, qualquer um Sim, que olha uma perna. é visível. Exatamente, é um negócio muito chamativo. Então todo mundo vê. Mas as safenas, elas passam lá um pouco mais profundas. Às vezes a gente vê ali perto do tornozelo. É fácil, Sim. os pacientes mais magros, mais musculosos, ela fica ali bem visível perto do tornozelo. Mas no restante do trajeto, ela chega até a virilha. Como que eu vejo essa fena? Aí a gente geralmente faz alguns exames específicos da área vascular e vê se ela tá grande ou não. Poxa, uma safena doente, uma safena grande, varizes grossas na perna. Eu tenho que pensar em operar. Mas como que eu vou operar esse paciente? Hoje em dia tem muita coisa. Não é mais assim, a cirurgia de varizes. Há uns 20 anos atrás era assim, você vai fazer cirurgia de varizes. Qual cirurgia? A única que tem. Era uma cirurgia. Já tinha uma opção no passado. Exatamente. Ainda fazemos essa cirurgia? Fazemos. Mas hoje em dia, para alguns pacientes, vale a pena escolher outros métodos. A gente tem algumas opções. Acho legal falar para o pessoal que existe isso. E, por exemplo, pacientes que querem voltar a praticar atividade física logo. Melhor cirurgia para esses pacientes é a termoablação. Ou eu vou fazer um laser ou eu vou fazer uma radiofrequência nessa safena. Mesmo que eu tenha que travar a safena. Sim. Por quê? Uma semana o paciente volta à atividade. Então, só pra gente entender, você tá muito rápido. Calma, vamos devagar. Vamos devagar. Então, hoje a gente tem várias formas de tratar. Uma delas é com laser. Isso. A gente Que tem não tinha até um tempo atrás. Não tinha. Hoje em dia a gente tem basicamente cirurgia tradicional, que é que faz os cortes. Sim. Faz aquela sangueira. Faz aquela sangueira, faz hematoma. Os pacientes que já operaram antes, muitos deles são bem traumatizados com a cirurgia de varizes. Fica com a corócre. Nossa, fica horrorosa a cirurgia. O pós-operatório, ele é um pouco sofrido, sim. Tem essa opção, que é a tradicional, que em alguns casos a gente ainda usa ela. Tem a cirurgia laser, que é ou laser ou radiofrequência. O detalhe da técnica é discutido com o paciente e com os profissionais, sim, mas é basicamente o mesmo estilo. Eu queimo essa veia por dentro. Sim. Faço um furinho, subo uma fibra e vem queimando essa veia. Vem puxando. Queima e ela continua lá, mas ela continua não funcional. Então, ela, como se ela não estivesse lá. Com o tempo, ela tende a dar um jeito de sumir dali ou ficar ali mesmo. Exatamente. Né? Mesmo que ela forme um cordão, depois ela desaparece. E outra opção, que é muito comentado, o pessoal fala dela como se fosse uma coisa estética e não é a aplicação de espuma na via safena. Faz espuma, mistura espuma, joga, é bonito de ver, é instagramável, a gente vê bastante. Mas isso serve para tratar veia safena. E até tem alguns mecanismos hoje em dia que a gente associa com a espuma também. A espuma para menores também, vasinhos também funciona bem? Alguns Responde casos bem? Sim, mas não é a primeira opção. A espuma ela tem uma complicação, seja para casos mais graves, assim, como veia safena ou para varizes, que ela pigmenta, ela costuma manchar. Então, se eu quero um resultado estético, mancha não é legal. E eu posso misturar 3 procedimentos? Pode. Geralmente, quando a gente vai levar o paciente para operar, uma das opções, vou fazer uma termoablação para tratar a veia safena. Vou fazer flebectomia, que são pequenos cortinhos para tirar as varizes. Ótimo. E vou tratar os vasinhos já com aplicação na cirurgia. Eu uso as 3 coisas ao mesmo tempo. Olha que bacana, né? Então, a gente consegue, né, fazer mais de um procedimento, ou seja, utilizar ali todas as técnicas que a gente tem. Quem sabe no futuro teremos 10, mas como você falou, a gente antes tinha uma e hoje a gente tem 3, né? E dentro desse contexto eu tinha até feito algumas perguntas aqui utilizando a IA, que eu perguntei assim, pô, me arruma umas perguntas aí para nossa convidada de hoje. E aí falou assim, tem como misturar técnicas. Essa é umas coisas que estava aqui na pergunta. Tem que usar a IA a nosso favor, né? E ele falou assim, tem como usar? Eu disse, não, você acabou de responder, tem como usar e é simples, né? Extremamente comum a gente associar técnicas. Mesmo no consultório, por exemplo, chega uma paciente com uma forma mais leve. Porque a gente está falando de cirurgia, a cirurgia eu já penso nesses pacientes mais graves. Sim. Mas ainda tem várias opções de técnica cirúrgica. Mesmo no consultório, a paciente tem vasinho. Os vasinhos, eles, do ponto de vista vascular, eles são a forma menos grave da doença de varizes. Mas, poxa, incômodo pra caramba. A mulher tá lá, vai botar um short, botar uma saia, cheia daquelas teinhas de aranha roxas. Incomoda demais, do ponto de vista estético é muito ruim. E até para a parte estética, que são os vasos menores, eu consigo associar técnica. Posso fazer aplicação, posso misturar espuma, misturar glicose, fazer laser, eu posso fazer tudo no consultório, associando técnicas também.
No segundo bloco, eu quero que a gente fale um pouquinho sobre um outro tema bem bacana que eu vi que você também tá dominando e a gente tem encontrado muito, que é o lipedema. Mas isso vai ser no segundo bloco. Vamos guardar essa joia aí pro pessoal ficar com a gente aqui no segundo bloco. Ainda dentro desse contexto, eu vou contar o meu caso bem específico aqui para você entender também porque que é um dos motivos que eu incomodei muito na Hannah de trazer você para cá. Eu já tinha dores nas pernas, eu sentia cansaço, já tinha corrido 40 e poucas maratonas aí. E tinha algumas vezes, principalmente dias de calor, que eu sentia mais esse cansaço, né? E aí a gente fez um diagnóstico lá e definimos que tinha que operar. Para mim, e eu acredito que seja aqui, eu queria que você falasse um pouquinho, a grande pedra no sapato seria o caso de ficar um tempo sem treinar. Eu falei assim, não é possível, tem que arrumar a melhor técnica possível para mim ficar o menor tempo possível. Por outro lado também, dentro desse contexto, o que eu queria que você falasse então, quanto tempo de recuperação que vai precisar para pessoa parar de correr, porque assim, a galera da corrida é uns tigres, assim, eles não querem abandonar nunca. Se tu falar pro cara que tem que ficar um dia em casa, ele fica doente. Então assim, tem quanto tempo mínimo, máximo, médio? Claro que é sempre geral aqui, porque o nosso público é de todas as idades, né? Mas eu tenho um caso curioso, que o primeiro caso que a gente fez cirurgia laser, na minha residência, lá em Minas ainda, a paciente, ela corria maratona. Sim. Ela brigou com a minha chefe para poder voltar a correr. Olha aí, ó, viu como é bem Uma assim? semana, ela falou, olha, pelo amor de Deus, eu preciso voltar. Conheço meus pacientes daqui, conheço, viu? E realmente isso é uma realidade. No começo do laser, agora já tá bem estabelecido, mas no começo a gente segurava um pouquinho mais, 7 dias, uma semana. Hoje em dia, 7 a 14 dias era o preconizado. Hoje em dia é uma semana, o paciente Uma semana volta. em 7 dias. O paciente volta às atividades Então, um físicas. período do final do ano ali, né? Já vai tirar um recessinho. Corre a volta da Pampulha, que é geralmente 15 de dezembro, né? E aí lá em Minas, na terra dela, né? E aí depois opera com... Opera, faz termoablação, fazemos cirurgia laser, bota a meia na perna, uma semana, atividade física normal. A cirurgia tradicional, ela é um pouco mais demorada para recuperar, justamente porque a gente sabe que o trauma Sim. é maior. Eu tenho que fazer uns cortes, eu acabo tendo que cortar, literalmente cortar. E retirar, remover a veia safena. Eu tenho que puxar a veia, então o trauma que isso gera é muito grande, por isso faz hematoma. E o hematoma é muito doloroso. Na cirurgia tradicional, as 2 primeiras semanas, elas são muito sofridas para o paciente, porque esses hematomas, eles doem mesmo. Igual quando a gente toma uma pancada. Sim. Toma uma pancada, ficou roxo, encosta no seu roxo, Sim. você quer morrer, né? É basicamente isso. E é isso que acontece na cirurgia, por isso ela é tão dolorosa. Mas depois dos 14 dias, o paciente começa a voltar às atividades, aí ele começa a querer fazer as suas coisinhas. Sim. Mas a gente preconiza 30 dias para poder voltar às atividades. Tá bem. Na cirurgia tradicional, safenectomia, que eu vou ter que tirar a veia safena que tá doente, tirar as varizes mais grossas. E a cirurgia de espuma, a espuma, na verdade, ela é um bom método, mas ela não é para todo mundo. Eu acho que essa é uma dúvida que todo mundo tem. Sim. Assim, por que não faz espuma então? Por quê? Com a espuma, dia seguinte, se você quiser correr maratona, pode correr. Não tem nenhum repouso. Qual é o ponto negativo da espuma? O ponto negativo é que ela dura pouco. Ela dura no máximo 2 anos. Poxa, você é um cara jovem, vou aplicar em você para durar no máximo 2 anos, a cada 2 anos eu tô tratando, a cada 2 anos eu tô tratando, Sim. Não faz o menor sentido. Não, tem que encontrar a solução definitiva. Exatamente, né? Tem que ser um tratamento mais definitivo. Esse é o ponto negativo da espuma. E fora que ela mancha também, do ponto de vista estético, os homens ligam menos. Se manchar, os homens geralmente falam, não, eu não me importo, eu quero que trate. Sim. Mas ela tem uma duração muito pequena. Então a gente acaba guardando a espuma para pacientes mais idosos, pacientes mais frágeis do ponto de vista de saúde, Sim. mesmo os mais jovens com doenças mais graves, e para pacientes que têm úlceras. Os pacientes com úlcera, eles se beneficiam muito da espuma. Ótimo. Mas pacientes jovens, pensando aqui no seu público, que geralmente não são essas formas tão graves como os Sim. pacientes com úlcera venosa. Cirurgia laser é a melhor que existe hoje em dia. Cirurgia laser é o top 1. Uma semana, volta à vida normal. Cirurgia tradicional, pode operar? Pode operar, é uma boa também, mas tendo esse repouso um pouquinho maior, de 30 dias. Luísa, me conta mais sobre valores agora. É importante, o nosso público gosta de valores. Então, quando eles veem um tênis, como você viu aqui na equipe, Sim. aqui você tênis, né? Quero saber valores. E a gente tem que falar valores que é um compromisso nosso aqui para ele ter uma noção. Sei que pode jogar para cima, pode jogar para baixo, cada caso é um caso, mas a gente sempre fala, igual, vou comprar um carro, quanto? Bom, tem carro de 1 bilhão, tem carro de 10 mil, mas, cara, Sim. médio no carro popular no Brasil, você vai gastar 50, 60 mil. Então, assim, para ele ter uma noção,
Cirurgia laser, por exemplo, o que é caro na cirurgia laser, que inclusive os pacientes que têm convênio sempre têm que pagar por fora, não é para nós que eles pagam, é a fibra laser. A fibra de laser, ela não está incluída em nenhum lugar. Então, assim, diferencia dois públicos. Eu tenho convênio e eu não tenho convênio. Isso, vamos dividir. Se você tem convênio, convênio nos patrocinem também. Todos. Os convênios, eles cobrem algumas coisas. Eles cobrem a internação, o honorário médico, o anestesista, as medicações, ele cobre toda a internação. Então, o paciente com convênio, a única coisa que ele gasta para ter a cirurgia mais tecnológica, que é a cirurgia laser, é a fibra de laser. Na faixa de quanto? Joga mais ou menos aí. A fibra tem essa questão de marca, igual o tênis. Ah, eu quero um Olímpicos ou eu quero um tênis da On. É exatamente essa a diferença. Mas varia em torno de 5 até uns 8 mil reais. Essa é a média. 8 mil em média com laser. Isso. E as empresas de laser, elas hoje em dia, elas estão, assim, bem difundidas aqui no Brasil. Nós temos algumas opções, porque antes era também uma empresa. Então, eles botavam o preço que queriam e fim de papo. Aguenta. Hoje em dia, as empresas, elas concorrem entre si, então, eles conseguem dar desconto à vista, dividir no cartão, eles dão essas facilidades. Então, às vezes, o paciente, ele se programa e mesmo que ele, assim, não tenha esse dinheiro guardado de cara, ele consegue pagar a fibra laser. Não se preocupe com isso aí, não, nosso público tem, tá? Não, nem entra nesses méritos aí que eles têm. Eles vão viajar pra correr Maratona Vargas 50 mil, então não se preocupe com isso. Então isso aí é tranquilo. Então, mas é nessa faixa, de 5 a uns 8, 10 mil reais, que o paciente gasta a mais, se ele tiver convênio. Se ele não tiver convênio, aí a internação, ela é uma internação curta. Então, em termos de honorário médico, custo hospitalar, não é uma coisa muito exorbitante também. Eu acredito que deve ficar entre uns 10 a 12, 15 mil reais. 15 mil no máximo. Nessa faixa. Isso... Depende da hotelaria, né? O paciente quiser operar no Einstein, vai ser mais caro. Claro. Só pra gente ter uma noção, não vamos entrar em pormenores. Isso. Só a hotelaria que muda, na verdade. Mas o custo médio é esse. Então, assim, entre, sei lá, vamos botar aqui 7 a 15 resolve com laser. Exatamente. E a cirurgia tradicional, o convênio cobre integralmente, todos os convênios. Integralmente. Eles pagam 100% a cirurgia. Então, se usar um tipo de procedimento, o convênio vai bancar lá. A cirurgia tradicional. Ele quer que a gente faça safenectomia, porque o que eles gastam, o material que eles gastam, é um material descartável para retirada da veia safena. Isso para eles é muito mais barato do que comprar uma fibra mais de agressivo laser. também para o paciente, mas por outro lado também o convênio vai bancar. Então, se o seu João tá segurando a grana... Vai fazer a cirurgia tradicional. Vai combinar com o médico ali, se for o caso dele, se for viável também para a saúde dele, nesse caso, senão não. E se ele tiver que pagar particular? Pô, não tem convênio, não tem nada aí. Eu tô aqui na minha fazenda, eu quero fazer esse negócio aí. Cirurgia tradicional também, o que muda é a hotelaria, mas fica na média de uns 10 mil, 10 a 15 também. Depende do hospital. Sempre, a gente tá incluindo as duas pernas, geralmente, né? Exatamente, geralmente a gente opera as duas pernas. Um panorama meio geralzinho, assim, né? Sim. Que cada caso é um caso, é igual o dentista, né? Exatamente. Pra arrumar meus dentes, mas depende, se eu ver essa boca aí... É o que eu falo pra todo mundo isso. Fala assim, quanto que fica pra operar? Eu falo, não sei, tem que ver qual é o paciente. Eu tenho que tratar quanto é que fica pra arrumar meu carro que eu bati? Aí chega lá, só tem vidro, que o carro não existe mais. Deu perda total ou amassou a porta? Não, encostou aqui uma mosquinha. Pô, isso aí eu passo um pano e tiro. Então, assim, óbvio, né? Tem as particularidades, mas em média é isso. O pessoal acha que cirurgia de varizes é uma coisa exorbitante. Já foi, hoje em dia não é. Acham também que repouso é uma coisa exorbitante. Já chegaram a falar pra mim, pacientes que operaram há muito tempo, que ficaram 2 meses afastados. Imagina você ficar 2 meses afastado. Por causa de uma cirurgia de varizes. E uma coisa interessante também em relação à cirurgia. O pessoal não gosta de ficar internado, né? Depois de uma cirurgia. A internação é uma coisa que incomoda os pacientes. E realmente, olha, eu que sou médica, fiz 2 cirurgias na minha vida. Eu não vi a hora de sair do hospital e ir pra minha casa. É desesperador. Lar, né? O hospital, ele te toma muita atenção. Fica a gente o tempo todo indo lá, movimentar no seu quarto, mexer com você, levar coisa, querer ver sinal vital. É um lugar que você não descansa, né? E fora que às vezes você tá um pouco ainda dopado, você só quer seu celular que Sim, só quer ficar quieto. E a cirurgia de varizes tem uma vantagem que hoje em dia a gente não mantém o paciente internado. A gente opera e manda embora no mesmo dia. Não dorme no hospital, vai embora no mesmo dia. Bom, vou contar o meu relato de caso aqui que sempre vai ajudar o leitor a se identificar melhor. Então eu fiz a minha, foi no começo da tarde. No começo da manhã, vou falar que foi no começo da manhã. E aí depois eu vim aqui e gravei o podcast. Você pode assistir aí. Eu tô com o Nelson, presidente do CREF aqui. Eu briguei com o médico, pelo amor de Deus, me libera. E é umas premissas que eu tinha feito, que, cara, minha agenda é muito lotada, eu tenho que ir embora. Ele falou, você é um cara saudável, a gente vai acompanhar, vai dar tudo certo. Você opera, se eu não tinha operado com você, mas eu operei com outro. Mas aí eu vim aqui e gravei o podcast. E ele falou, não inventa moda, vai lá, senta, grava o podcast e vai pra casa. É continuidade. Imagina que eu tô aqui no hospital, eu tô lá.
E realmente, aqui, né, é um lugar bacana, o ar controlado. E a minha recuperação, mesma coisa, né? Eu fui correr uma maratona agora, então assim, eu fiquei cerca de 9 meses sem correr uma maratona. Pra me recuperar bem, assim, eu respeitei meus limites, né? Até porque o velhinho aqui já tá com 40 e poucos, então não precisa um a mais, 5 a mais, não vai mudar muito a minha vida, não. Então me recuperei bem nesse sentido e para dar confiança para as pessoas fazer esse procedimento. Então, assim, voltei a correr uma maratona de novo. Fui muito bem na maratona, graças a Deus, tudo certo. Mas eu respeitei aquele período ali, fiquei acho que umas 2 semanas sem correr, de boa, fiz musculação superior, pernas pro alto. Então, assim, exercício também a parte superior. Então, em vez de fazer a parte inferior, parte superior, fui dando tempo ao tempo, fui voltando com corridinha de 3, pouquinho, voltava para casa. Passar uns 2 dias corridinha de 4, voltava pra casa, fui ganhando aquela coisa assim. Então vai dar confiança pra você que quer operar com a nossa doutora aqui, que você pode fazer sim esse procedimento, tá tudo bem, vale a pena. E hoje eu não sinto cansaço, não sinto mais aquele peso nas pernas, então mudou muito, minha qualidade de vida melhorou muito. E aquela coisa, né? A gente não nota, mas assim, é aquela coisa assim. Tu pega um carro e bota 1 quilo de feijão dentro. Aí passa, bota outro quilo, outro quilo. Quando você tá levando a safra de feijão no seu carro, você não vê o peso que tá naquele carro. Então, assim, eu não notava o quanto aquilo ali tava me consumindo. Foi quando eu fiz o procedimento que eu notei o quanto eu fiquei leve. Assim, nossa, parece que meu caminhão tava carregado e tá leve. Eu falo muito isso com os pacientes. Até, às vezes, eu examino e falo, olha, a perna tá inchada. Eles falam, mas ela é assim mesmo. Eu falei que você tá convivendo com ela inchada. Você não sabe como ela é normal, como ela pode ficar. Ela vem progressivamente, né? Exatamente. E só percebe, muitas vezes, é isso que acontece. Nós seres humanos, a gente vai se adaptando às realidades para tudo na vida, né? Vai. Inclusive, assim, a doença vem, ela vem quietinha, ela vem ali devagar, né? Vem cozinhando a gente. Você nem vai percebendo. Quando você percebe, já tá ruim. E aí, a hora que você volta a ter qualidade de vida, você fala, poxa, por que eu já não resolvi isso aqui antes, né? Como mudou, como melhorou. Eu nem sabia que tava ruim e Não sabia que melhora tava tão ruim muito. assim. Exatamente. Então, Isso assim, de melhorar sintoma é sensacional. Então, que bacana isso, e eu reforço aqui o meu compromisso com o nosso telespectador e ouvinte aqui da revista, que eu fiz questão de trazer aqui a doutora para falar com a gente sobre isso aí, e também o meu exemplo prático de ter feito esse procedimento. A gente vai fazer um rápido intervalo e a gente volta no segundo bloco, falando um pouco mais sobre sistema circulatório, mas sobre lipedema. Aguarda aí. Voltamos então, depois dos reclames do Plim Plim, voltamos aqui. E a gente vai falar então sobre outros assuntos. Mas antes disso, eu trouxe aqui presente. Ai, que bom. A gente tá falando sobre exercício, né, doutora Luísa? E aí eu tenho 2 livros aqui para te presentear. Esse aqui é um recorte das minhas redes sociais chamado O Mínimo que Você Precisa Saber para Não Ser um Sedentário. Ai, adoro. Então, Ai, obrigada, eu adoro ler. leia e dê para as pessoas. Esse outro aqui é o Como Emagrecer Sem Sofrer. Aplicações práticas para o emagrecimento, junto com a nossa Nutri Valéria Loeski, que também esteve aqui no podcast. Ó, linda, maravilhosa que ela é. Nossa, Tá linda. aqui mais um Ai, livro. muito obrigada. Um livro bem simples, de cabeceira, olha, mas ajuda. Eu sou uma leitora assídua de diversos conteúdos. Então. Vou ler rápido e já vou continuar propagando a palavra aos meus pacientes, porque eu pego muito no pé deles em relação a atividade física, dieta. Importante, né? Nossa, eles não aguentam mais ouvir eu falando sobre isso. Porque é muito importante, né? Como a gente disse antes. Dentro desse cenário sobre atividade física, a gente trouxe aqui também o Dr. Ricardo Stein, cardiologista, que é referência para nós, escreve na revista também. E saiu um trabalho recentemente, agora bem interessante, sobre o sistema circulatório. E o que esse trabalho mostrou? Que pessoas que se exercitam acima da curva em J, aquela curva que seria o ideal, tendem a ter alguns problemas. Por exemplo, ultramaratonista mostrando que esse estresse de cisalhamento pode ocasionar num futuro estente no futuro. Esse trabalho saiu recentemente, uma revisão lá, e aí falou assim, faça exercício, mas o equilíbrio é a chave. Isso aí é grego. Você chegou a dar uma olhada nesse trabalho, chegou a ver essa situação de que naquela curva em J, se passar, por exemplo, se eu não me engano, é mais de 8 horas por semana de treinamento, principalmente aeróbico, vai formar placa de ateroma. Ou seja, tem uma zona de equilíbrio, né? Sim, a gente sabe que estresse oxidativo tem a ver com tudo, né? Inclusive, assim, aumento de produção de ácido lático por conta do estresse aumentado de um exercício muito extenuante ao paciente, isso aí perde o benefício. É a mesma coisa dos pacientes que exageram na carga, assim. Equilíbrio é
a chave, como você disse. Eu gerar estresse no paciente, eu perco a parte boa de vasodilatação e tudo mais, e eu começo a fazer o contrário. Eu começo a fazer vasoconstrição coronária, distal. Isso aí promove prejuízos à circulação. Mais a circulação arterial, na verdade, do que a circulação venosa, que é o que a gente estava falando das varizes. Sim. A circulação arterial, ela é um tópico que eu não costumo falar tanto, assim, nas minhas redes, os pacientes que me seguem não veem tanto, mas é uma das que eu ainda trato muito, que são as obstruções, e elas são cerca de 100 vezes mais graves do que as varizes. Por quê? Se o paciente não tem um aporte adequado de sangue chegando, ele pode perder aquele membro. Seja os pés, a perna, o membro superior. Comum em diabéticos, né? Comum em diabéticos, comum em fumantes. A briga do vascular com os diabéticos descompensados, com os tabagistas, ela é muito alta, justamente por causa desse entupimento. E todo tipo de estresse, seja... Assim, na verdade, várias coisas produzem esse estresse. O paciente que está metabolicamente ruim, o diabético descompensado, a parte arterial dele está indo embora. O paciente tabagista, o tabaco, não só, eu fumo tal substância, eu fumo tal tipo de cigarro. A questão é fumar, o aquecimento, aquilo gera uma inflamação, que também vai gerar um estresse e vai entupir os vasos. E aí, esse é a faca de dois gumes, né? Do exercício. Faça exercício. Mas você vai fazer exercício até quando? Eu nunca fiz uma caminhada, eu vou caminhar até Aparecida do Norte e vou destruir o meu corpo. Vou produzir um estresse oxidativo muito grande nele. Aí perde o benefício. Realmente tem que ter um meio termo, principalmente os pacientes que estão começando. Eu acho que a grande dificuldade é que os pacientes que começam, seja que a corrida, você deve ver muito isso, o pessoal começa muito empolgado, começa Faz 5 já quer maratona. Quero ficar, ser o maior corredor do mundo. Isso não é legal. Isso aí degenera músculo. Tem que ir devagar. Seja para fazer musculação, seja para fazer tempo de atividade física, seja para fazer dificuldade de atividade física, né? Tem que respeitar os níveis e respeitar o corpo. Eu acho legal também falar disso. Um gancho que eu queria pegar até com você é em relação aos pacientes que fazem musculação. Todo mundo pergunta, musculação é bom? É bom. Mas, por exemplo, para as varizes, os fisiculturistas têm mais varizes do que os outros pacientes. Aí eu também perco o benefício da atividade física e eu começo a prejudicar a circulação. Mas então eu não posso ser fisiculturista? Pode, mas você vai ter que tomar mais cuidado. Você já tem que saber que é um fator de risco para desenvolver varizes, por exemplo, em quem tem tendência. Então, essa questão da atividade, é legal a gente falar sobre esse outro viés. Ali, né? Exatamente. Que nem toda atividade é benéfica. Tem que tomar cuidado, porque senão você consegue ter prejuízo fazendo uma coisa que era para ser benéfica. Não, bacana. A gente sempre tem buscado esse equilíbrio aqui na revista, nos textos mensais que a gente escreve e aqui também. Porque nós, como somos da área da saúde, a gente sempre enxerga, parece os dois extremos. A gente esquece do meio, o meio do sanduíche. A gente vê o pão e a gente esquece do meio do sanduíche, a gente não vê o que tem ali dentro. Então, assim, hoje o maior problema que a gente tem no Brasil, né, você há de concordar comigo, né, Luiz, é hoje o sedentarismo. Só que às vezes a gente esquece o sedentarismo e a gente fica falando o quê? O cara do extremo lá, não sei o quê. O cara do extremo aqui. É uma crítica que eu faço já à educação física, a gente teve o presidente do CREF aqui também, que a gente focou tanto em assustar as pessoas, dizendo que cuidado, o exercício machuca, cuidado, se lesiona, cuidado, não sei o que. As pessoas, quer saber, cara? Se eu vou me machucar, vou me lesionar, então eu vou pedir uma pizza, meu. Não vou fazer nada, então exatamente. Assim, um alerta que eu faço aqui, sempre quando eu escrevo, eu falo, legal, a gente sabe que tem os extremos, como eu falei pra você lá, de fazer 8 horas semanais de corrida, isso é muito... mas não faz o 0. Acha o 4, 5, 3 na musculação. Eu quero ser fisiculturista, meu irmão. Eu treino há 25 anos. E eu não sou fisiculturista e não ganho massa muscular. Aí tu chegou ontem e tu vai ser fisiculturista? Sistematicamente, 25 anos dentro de uma academia, um rato sou eu. E olha aqui. Aí tu chegou ontem e tu vai ser fisiculturista? Não, easy. Vai lá, faz o exercício, né? Que vai ter benefícios. Principalmente como você falou, né? Em membros inferiores, né? Sim. E, olha, eu sempre falo isso com os pacientes, porque hoje em dia... qual é a grande muleta que todo mundo usa? Minha vida é corrida.
Eu falo, a minha vida é corrida. Eu falo para os pacientes, a minha vida é corrida. Eu nunca tô em um lugar só. Hoje, por exemplo, eu atendi de manhã, vim aqui pro podcast, vou atender um paciente, tenho uma reunião e vou no congresso. Então, assim, é bem... E vou na academia. Viu? Então, eu sempre falo, não é desculpa. Eu vou à academia 9h30 da noite. Olha aí, ó. Segunda e quarta, 9h30, estou lá, firme e forte. Exemplo na prática, não é só Cansada. no blá, blá, blá. Eu falo, o exemplo arrasta. Então, é uma coisa importante. Eu até vi esses dias, tem um cara que eu gosto muito dele, que ele chama Summer Age, que ele sempre posta alguns textos meio reflexivos, e ele fala algumas coisas que eu gosto muito. E ele puxou um link de atividade física que eu achei sensacional. Ele falou assim, olha, eu não tenho filhos ainda. Você tem filhos? Eu não. Eu não tenho filhos, mas a gente sempre convive com gente que tem filhos. Sim. Quem tem filho, assim, a grande prioridade da pessoa é estar com o filho, né? Ele falou assim, se você precisasse acordar 30 minutos mais cedo pra ficar 30 minutos a mais com seu filho, você acordaria? 100% dos pais com certeza acordariam. Diriam, sim. Ele falou assim, então, cara, pra você ter qualidade de vida no futuro, 30 minutos mais cedo, vai lá fazer essa atividade. É pro seu bem. Sim. Então, assim, não tem que ficar arrumando desculpa. É uma coisa que dá todo mundo pra fazer, é justamente isso, achar o meio termo. Não é, cara, eu quero que você vire um super atleta. Não. Faça o básico ali, vai ter bons resultados. Aqui, ó, o mínimo que você precisa saber para não ser um sedentário. Exatamente, assim, não é exatamente o ponto de não estarmos falando dos extremos. Eu não quero ninguém sendo um super exemplo, sair em revista, competir, nada disso. Se quiser, beleza. Mas se for uma pessoa normal... Pode treinar o que for, não vai conseguir não, porque o fator genético vai gritar ali, né? É difícil. Dentro do que a gente falou, acredito que a gente conseguiu atender bem a essas demandas aí. A gente poderia fazer mais 15 podcasts aqui, né? Mas aí a gente guarda um pouquinho para outro momento. Até já convido você para escrever no nosso site oficial lá sobre esses termos aí, sobre tudo que envolve o sistema circulatório, o que você mais domina. Fica à vontade já para escrever um convite que eu faço no nome da nossa revista. E agora eu queria que você falasse um pouquinho sobre lipedema, mas esse aí eu quero que você fale devagar, com cuidado para as mulheres em especial, que elas merecem esse assunto aí sendo tratado com muito carinho, muito cuidado, porque mexe muito com o emocional delas. Então eu queria que você tivesse um pouco mais de cuidado, porque eu já falei com isso aí com algumas meninas e elas, Dara, esse assunto eu não gosto nem de falar. É uma coisa que eu, assim, lido na prática, né, diária atualmente. Fico muito contente com esse benefício que a gente tem tido das redes sociais, principalmente, de pacientes chegarem ao meu consultório. Porque elas antes não chegavam, porque elas nem sabiam que tinham uma doença. É o que você falou. Como que eu sei se eu tenho a doença? Se a pessoa não sabe que aquilo é uma doença, ela nunca vai procurar ajuda, ela nunca vai ser diagnosticada. Se ela nunca é diagnosticada, ela não é tratada e ela não melhora, e ela fica convivendo com aqueles sintomas ruins. Então, assim, lipedema muita gente fala, agora é a doença da moda. Não é que é a doença da moda, isso eu falo com todo mundo. Lipedema existe desde que o mundo é mundo, desde que existe raça humana, tem lipedema. Só não se levava lipedema tão a sério como doença. O pessoal falava, lipedema não é doença, lipedema é celulite, você tem que fazer academia e emagrecer. E aí chega uma paciente, por exemplo, que eu tenho no consultório, que ela faz musculação 5 vezes na semana e nos finais de semana ela faz corrida. Aí eu vou falar pra essa paciente que ela tem que fazer exercício e emagrecer? Ela tem lipedema. E aí? Entende? Então, assim, lipedema não é uma doença da moda. É que agora está se falando sobre essa doença. Lipedema, só para o pessoal entender o que ele é e do que se trata essa doença, que agora está todo mundo falando, ele é uma doença inflamatória do tecido adiposo. E ele só existe em mulheres. Tem alguns, eu até já me deparei com algumas coisas aí falando, é mais comum em mulheres. Não, é 100% feminino. 100% é uma doença feminina. Porque ele tem a ver com o estrogênio, que é o hormônio feminino, principalmente o estrogênio. Tem a ver com o fator hormonal também. Exatamente. Você que é homem, nunca vai chegar no nível de estrogênio, por meios naturais, que eu teria. Então, por isso é uma doença 100% feminina. Ele tem a ver com o estrogênio, que é o hormônio feminino. Mas por que ele acontece? Essa é a pergunta de milhões. A gente ainda não sabe por que algumas mulheres, a gente ainda não sabe com, assim, certeza. Existe ainda, o pessoal está estudando muito sobre lipedema agora, os estudos estão rolando, mas a gente ainda não sabe falar assim, começa aqui. Sim. É por esse motivo aqui que tem lipedema, algumas mulheres têm e outras não. O que a gente sabe sobre ele? Ele é uma doença inflamatória, ele acaba trazendo uma desproporção. A mulher, ela vê que ela emagrece, que ela tá malhando, que ela ganha músculo, mas o quadril, a coxa, nunca tá legal. Parece que ela sempre tem muita celulite ali. E essa celulite nunca melhora. Ela tá
tendo resultado com tudo que ela tá fazendo na vida. Mas aquilo ali não melhora comparado com o resto do corpo. Geralmente é assim que as pacientes percebem, suspeitam que tem lipedema. E ele, por ser uma doença inflamatória, eu não consigo tratar ele com uma solução mágica. Então, eu dependo, inclusive, de outros profissionais para ajudar a tratar lipedema. Como que eu fecho o diagnóstico de lipedema? O médico que assumiu o cuidado, apesar de ser uma doença multidisciplinar, multifatorial, o médico que assumiu, centralizou o cuidado, foi o cirurgião vascular. Então, assim, será que eu tenho lipedema? É uma das coisas que eu mais ouço hoje em dia no meu consultório. Eu vim aqui porque eu acho que eu tenho lipedema. Então, as mulheres, elas já conseguem suspeitar. Então, elas chegam no meu consultório. O que eu preciso para diagnosticar elas? Do meu exame físico. Eu olho essa paciente, eu examino essa paciente. É clínico ali na hora. É clínico, eu fecho o diagnóstico. Ah, mas eu preciso de exame? Eu não preciso de exame. Mas, geralmente, a gente faz alguns exames para acompanhar evolução dela ao tratamento. Eu sempre acabo fazendo aquele ultrassom vascular, que é o Doppler. Porque é uma associação extremamente comum entre doença de varizes, doença venosa e lipedema. A cada 5 pacientes com lipedema, uma delas vai ter varizes. Então, é alta essa proporção. Então, eu sempre acabo fazendo um rastreio. Mas diagnóstico de lipedema, eu acho, para o pessoal que acompanha aqui, tanto na revista como no podcast, eu acho que eu tenho lipedema. Como que eu sei? Consulta com o cirurgião vascular. Na consulta, exatamente, marca a consulta no consultório, já te falo, tem ou não tem? Sim. Ponto. Aí a gente já fecha o diagnóstico e usamos esses exames para complementar o diagnóstico de um modo objetivo, para falar, ó, essa paciente tem lipedema, o grau dela é tal, com certeza, tem atividade inflamatória, tem algumas regiões que eu vou precisar fazer alguns tratamentos um pouco mais específicos ou não, e se ela tem doença venosa associada. Basicamente, esse é o começo Doutora Luísa, deixa eu te contar um relato aqui que muitas pessoas sabem, outros não sabem, mas eu sou personal trainer também. E ao longo desses anos todos trabalhando com alunas, homens, mulheres, idosos, adolescentes, crianças, eu já peguei muita menina com lipedema. O que eu notei na minha prática lá, como treinador, como personal trainer, seja de corrida ou de musculação? Meninas que tinham, posso citar uns 4 casos que eu me lembro aqui, o que eu mais ou menos estratifiquei aqui? As que se estressavam demais, ficava mais evidente. O estresse estava alto, tô me incomodando no trabalho, não sei o que, eu já sabia que ela ia começar a vir de calça aquela semana e as pernas inchavam. Até porque meninas treinam mais as pernas, então a gente olha mais. Idade. Depois dos 50 anos começou a aparecer algumas também. Então, assim, associava estresse, cortisol alto, com esse fator de idade. Daí entra esse fator, como você falou, hormonal. E um outro fator que influenciava, porque ela se exercitava comigo, então eu tinha o controle da carga, eu tinha o controle de tudo. Era também a gordura saturada. Começava a comer queijo pra caramba, começava a comer carne vermelha toda semana, e eu sou do sul, e lá no Rio Grande do Sul, o pessoal come carne vermelha quase todo dia, e queijo quase todo dia. Então eu falava assim, mas vamos fazer algumas mudanças de hábitos, como é que foi essa semana? E quando eu vi que tinha muita gordura saturada, principalmente queijos e carnes, parece que vinha com tudo. Então se somasse tudo, estresse, na minha prática lá, com a idade e mais uma porrada de gordura saturada, churrasco na empresa no final do ano, fomos comer uma pizza, fizemos não sei o que, e pão de queijo, parece que vinha com tudo, com força. Daí eu falei assim, vamos fazer o seguinte, relaxa e tal, né? E aí fazer algumas mudanças já reduzia bastante. Não que curasse, como você falou, não tinha cura, mas eu vi ficar muito mais evidente aquilo ali. Isso faz sentido pra você? Você já notou isso? Porque eu tô dizendo da minha parte prática, como personal trainer ali em loco ali, né? Não, completamente. Por se tratar de uma doença inflamatória, a gente sabe que um grande mediador da inflamação no corpo como um todo é o cortisol, o hormônio do estresse. Todo mundo conhece cortisol assim, né? Sim. E realmente, cortisol tem tudo a ver com estresse. Estresse que o paciente esteja tendo por N motivos tem tudo a ver com piora de lipedema. A paciente tem que ter algum jeito de controlar. Um dos jeitos que a gente acaba falando é justamente fazer atividade, porque compete, né? Sim. Dopamina e serotonina compete com os hormônios de estresse, para diminuir esse estresse. Então, tem total sentido com o lipedema. A alimentação é outro pilar. Tanto que, assim, a atividade física é um dos pilares do tratamento do lipedema. A alimentação tem tudo a ver. E a alimentação tem que ser individualizada. Porque o que eu vejo hoje em dia muito espalhado aí? Porque como tá um assunto que tá muito em alta,
pessoal aproveita para surfar na onda. Assim, você que é educador físico, na sua área, com certeza tem os assuntos que o pessoal aproveita a onda para surfar. Nossa. E tem gente que fala coisas Discutindo o com... sexo dos anjos há 30 anos no mesmo assunto. Exatamente. Então, assim, tem gente falando coisas que não tem menor cabimento sobre alimentação, que pega aquela fórmula pronta e fala assim, ó, você não vai poder comer nada. Ah, a gordura piora. Ah, refinados piora. Açúcar piora, lactose piora, glúten piora, então você não vai comer nada. Aí a paciente fica desesperada. E aí melhora mesmo, porque só tá tomando água, né? Exatamente, não tá comendo nada. É insustentável, né? Então, é uma dica, assim, até um alerta que eu gosto de falar para os meus pacientes, eu falo para os meus futuros pacientes que vão chegar para mim através desse canal e para os pacientes no geral. Não existe tratamento padrão nutricional. Sim. Tem que ter ajuste nutricional? Tem. Coisas que para todo mundo não faz bem e que pioram realmente o lipedema. Gordura? Ah, tô ingerindo gordura pra caramba. Piora sim. Então, realmente, então era gordura saturada. Ele gordura é um saturada. doce faturado. É um tijolinho no muro. Um doce. Exatamente. Açúcar não... Açúcar alto também. Açúcar, ingerir alimentos com açúcar, eu brinco que assim, o povo fala, mas você é magra. Sim, mas eu cuido da minha alimentação, eu faço atividade física, hidrato, eu faço o que eu posso mesmo na correria. Então, assim, hoje em dia, pra eu comer um negócio com açúcar, eu brinco que tem que valer a pena. Eu falo assim, eu não vou botar açúcar no café. Não, tem que valer. Eu falo, tem que ser um negócio muito gostoso pra valer a injeção do açúcar. Então, assim, açúcar, principalmente açúcar refinado, ultraprocessado, não é legal. Hoje em dia tem muita coisa boa pra gente substituir, a gente faz substituições muito palatáveis, né? O gosto é bom. Sim. Não vou comer aquele adoçante que existia há 20 anos atrás, que é horrível, amargo. Hoje em dia tem coisa boa por aí. Então, assim, gordura. Principalmente gordura saturada, essas gorduras aí que a gente acha de péssima qualidade, né? A gente tem opções melhores. Foi proibido. Exatamente, a gente tem que ficar atento em relação a isso e quantidade, né? Porque aí tem gente que fala, essa aqui a gordura é boa, e pega lá o azeite e xoxa azeite na comida. Tem equilíbrio. Equilíbrio pra tudo, a gente não pode parar de pensar em equilíbrio o tempo todo pra falar de lipedema. E, assim, alimentos com muito condimento, com alto nível de sódio, né? muitos conservantes, aquelas coisas ultraprocessadas. Aquilo lá tem muita substância química que acaba tendo um efeito mais inflamatório nessas pacientes também. Então, tem que ficar de olho nesses alimentos. Isso aí pra ninguém é legal. Para as pacientes com lipedema, elas pioram, elas sofrem. Porque elas têm a doença, né? Quem tá doente tem que cuidar mais, né? Tem que cuidar, porque senão piora o sintoma. Agora a polêmica, lactose e glúten. Tem que tirar pra todo mundo? Geralmente eu sugiro que tire para quem é intolerante. Então eu sempre falo, procure uma nutricionista que trate lipedema. Procure um que saiba tratar, porque não é todo mundo. Se você vai tocando no geralzão ali, às vezes a minúcia, o que vai fazer a diferença para paciente, ele se perde nesse tratamento. Sim. Então, atividade física, fundamental. Dieta. Essas dicas que a gente deu, sim, elas já podem ser aderidas na dieta. Já pode começar ali na casa dela até ela passar no Nutri. Mais água aí já. Mais água. Tirar essas coisas prejudiciais. Outra coisa super importante em relação ao lipedema. Tem que ter compressão? Tem que ter compressão. Tem que brigar com a meia elástica? Não. Bota a meia do seu lado. Além da meia, essas que eu te falei, tem as mais bonitas, tem as meias que parecem meias normais. Hoje em dia, pro lipedema também tem uma opção muito interessante, que eu gosto muito de passar para as pacientes, que é a legging. Ela bota ali a legging dela embaixo da calça, embaixo de tudo, ninguém vai ver. Ela vai melhorar a dor, vai melhorar o sintoma e ninguém vai ver. Compressão é um dos pilares também. A gestão das emoções, né? Sim, isso aí é uma coisa que eu até estava conversando no consultório, porque a gente tem feito um tratamento multidisciplinar no consultório, associando drenagem, associando várias terapêuticas, com esses pilares, obviamente, tratados, mas apoio psicológico, controle da parte mental é fundamental. Tá todo mundo muito estressado. Aqui em São Paulo, meu Deus. A gente que vem de outros lugares sabe, o pessoal aqui de São Paulo tá meio acelerado, calma, ó. A gente dá valor ao nosso interior quando tá aqui. Isso, eu falo, pessoal... São Paulo não faz bem para as pessoas, então cuidado. Tem até aquela vez o Pedro Bial falou, né, na música dele, né? Quando você começar a endurecer em Nova York, vá para o Havaí. Quando você amolecer no Havaí, volte para Nova York. Eu falo mesmo com São Paulo. Mas se endurecer em São Paulo, acelerar demais, pegando lá, vai misturar o café, faz assim, ó. Calma. Pode misturar o café assim, com calma. Começa a acelerar demais em São Paulo, sai de São Paulo, passa umas férias, volta de novo. E aí as pessoas começam a acelerar, parece tudo dá 1.5 aqui, calma, easy. Agora mesmo peguei um aluno meu lá que chegou pra mim, eu quero correr a maratona, uma ultra, não sei o que, nossa, quem sabe não quer ir pra lua essa semana já, calma. Hello, sabe? Então assim,
É easy. Um tratamento como esse de uma doença tem que ser tratado com calma, com conversa, com uma equipe multidisciplinar. Não é assim, vamos fazer isso aqui e resolveu. Exatamente. E olha, isso é outra coisa muito interessante falar para as pacientes, porque tem pacientes que se apavoram, porque eles estão consumindo tanta informação, e às vezes a informação vem de um lugar extremamente questionáveis. E aí elas ficam apavoradas. Tem uma paciente minha que eu diagnostiquei ela com lipedema e falei para ela, ó, tem lipedema, vamos começar a tratar. Ela chegou em casa, ela me falou agora que ela melhorou na consulta de retorno. Ela falou, eu cheguei em casa e comecei a chorar. Eu falei, por quê? Tem tratamento a sua doença. Mas é que essa enxurrada de coisa... Sim, começa a ver na internet cada vez mais. E o paciente já tá nessa pegada, porque aqui em São Paulo eu brinco que em São Paulo tudo é tudo é muito exagerado. A cidade é muito exagerada, os prédios, as construções, é tudo O exagerado. comportamento das pessoas. O comportamento é clássico, as pessoas ficam, nossa, uma pilha de nervos o tempo todo. Então isso aí interfere também com certeza absoluta. E eu acho que é legal, assim, a gente falar sobre isso, porque ainda já se fala muito sobre saúde mental, sobre fazer terapia, sobre cuidar da parte mental, tanto quanto a gente fala sobre cuidar do corpo. Física. Mas ainda existe um tabu, existe um paradigma muito grande aí a ser quebrado sobre, mas eu não vou fazer terapia, não vou tomar esse remédio não, porque imagina, isso aí é coisa de doido. Ainda se ouve falar isso em 2025 e não tem nada disso. Hoje em dia a gente sabe que mente sã e corpo são tem tudo a ver, né? Tudo a ver, parabéns pelo que você falou. Realmente isso aí. A gente trouxe aqui também, na nossa revista, a psicóloga Edvige Sparra, que corre também. E a gente já falou isso, teve uma edição da revista só sobre saúde mental. E a gente falou, não coloque os ovos na mesma cesta. Porque o que acontece na corrida de rua, as pessoas encontram ali, não, agora eu comecei a correr, nossa, então assim, agora eu só vou correr, agora eu quero ir até Manaus correndo, agora eu quero participar dos 5, dos 10, dos 21, dessa maratona, da ultra. E aí, vamos imaginar como aconteceu na pandemia, e parou tudo. Aí a pessoa colocou os ovos na mesma cesta e disse, não, calma aí, treino no sábado, domingo vai, pega a esposa e vai lá comer um peixe, lá em Piracicaba. Mas tem prova... Não, corre uma prova aqui, corre uma daqui a 3 meses. Não coloca os ovos na mesma cesta. O equilíbrio. Não, mas todo mundo tá fazendo. Todo mundo não é você. Então, assim, ó, é uma das coisas que a gente prega na revista, a gente já falou várias vezes, que às vezes, principalmente na ultramaratona, a pessoa ela é addiction. Então, ela tem problema com álcool ou drogas. Aí ela encontra no esporte a saída. Realmente, é uma grande saída. Aí ela vai lá, e aí? Não, mas agora eu quero ultra, eu quero correr 200, eu quero correr 400, Aí ele vai para um extremo, sai de um extremo e vai para o outro. Não, todo mundo tem que correr, todo mundo tem que correr. Não, calma. Correr é legal, show de bola, mas como você falou, começa a dar porrada, vem varizes, vem outras coisas associadas. Aí começa a ter problemas de relacionamento social, porque não fica uma pessoa antissocial. Então assim, de novo, olha só, a gente tá falando aqui sobre saúde. Quem pensa que a gente tá aqui na revista sempre falando sobre esporte, tá muito enganado, porque nesse podcast a gente já falou sobre sempre uma coisa ligando a outra. Saúde, a gente trouxe aqui agora a Luísa para falar de saúde circulatória, sobre lipedema. E, bom, a gente poderia fazer esse podcast aqui mais 10 cortes com tanta coisa que a gente teria para colocar. Mas eu queria que você aproveitasse esse momento agora para falar um pouquinho aonde as pessoas podem te encontrar. Se tem algum recado final que você gostaria de falar para o nosso telespectador sobre justamente tudo que a gente tratou aqui e outras coisas talvez que a gente não tenha tratado. Então, gostaria que você desse um recado final. Fica à vontade, o tempo é seu. E também aonde as pessoas podem te encontrar, além das redes sociais, porque nas redes sociais é muito fácil, né? Chega lá e tal, tem lá o perfil lá, Luísa... Doutora Luísa. doutora.luisa.rezende. Tudo com S. Tudo com S, é um detalhe importante. Lá vocês tem bastante informação no Instagram. Lá no Instagram tem o link para acessar o contato da minha secretária para agendamento de consulta. Eu atualmente atendo em São Paulo, em Jundiaí, e eu faço alguns procedimentos em Franco da Rocha. São os lugares que eu atualmente estou atendendo. Tudo São Paulo. Tudo no estado de São Paulo. Minas Rocha... agora eu só vou pra descansar. Viu? Isso aí. Você tá certo. Lá é isso que você falou. É. Me estresso aqui,
Descarrego lá. O meu ponto de equilíbrio foi esse. Parabéns. Mas aí lá tem informações, lá tem um link para agendamento direto no perfil do Instagram. E também tem o site. No site tem informações que não tem no Instagram. Tem mais escrito. Eu sei que cada pessoa gosta mais de um jeito, então tem conteúdos bem variados. Qual é o site? O site tem o link lá no Instagram, que é mais fácil, que é grande o nome do site. Mas clicando no Instagram, pode achar. Vai que o seu João ou a Dona Maria não tem Instagram. Então a gente tem que pensar a gente vai achar, calma aí que a gente vai encontrar aqui, vamos trazer em primeira mão aqui. Vamos lá no link dela, porque aqui a gente... O Linktree tá cheio de coisas. Vamos lá, website. Doutora Luiza Rezende Vascular.com.br. Repito, doutora, D-R-A, Luiza com S, Rezende com S, doutora Luiza Rezende Vascular.com.br. Isso aí, o sitezinho tá bem bacana. Lá tem os conteúdos, vai ter coisa nova, eu vou começar um espaço um pouco diferente em breve também, vai ter coisa lá para os pacientes. Tem um WhatsApp aqui, ó, código de área 11, importante, porque o Brasil inteiro vê o nosso podcast. Isso. Código de área 11, 99510 7039. Código de área 11, 99510 7039. De segunda a sexta, das 8 às 18, porque ela tem que treinar, tem que estudar, e sábado das 8 ao meio-dia. Exatamente. A resposta costuma ser rápida. Eu tenho uma equipe que me ajuda na resposta para conseguir otimizar o tempo. E assim, o que eu sempre falo com os pacientes? Tô na dúvida? Seja com varizes, lipedema, qualquer doença vascular, tá na dúvida? Passa em consulta, seja avaliado. Tudo. Não só da parte vascular. Tratar as coisas no começo é a melhor opção. Ah, mas eu tenho medo de saber, eu tenho medo de talvez operar as varizes. Mas se você nunca passar na consulta, você nunca vai saber. Vai viver com esse sofrimento interno, às vezes sem necessidade, né? Você tem convênio lá ou só particular? Na clínica atual, atendo alguns convênios, mas na outra clínica não tem desculpa também os pacientes com convênio. Lá a gente emite nota, o paciente pede reembolso pro convênio, consegue fazer cirurgia, consegue fazer tudo. Não vou dizer que vai aceitar o cheque, porque a gente vai dizer que a gente é muito velho aqui, né? Mas pode passar cartão, parcela, a gente dá um jeito, né? Sim, isso aí sem dúvidas. E o tratamento é bem completo. Às vezes o paciente ele chega querendo tratar uma coisa e descobre que tem outra. Por exemplo, às vezes os pacientes chegam por causa das varizes, descobrem que tem lipedema, começam a tratar os dois, melhoram. Então assim, na dúvida, passa uma avaliação, passa na consulta, tira suas dúvidas. Lá no Instagram, às vezes também abre caixinha, os pacientes mandam as dúvidas, a gente responde. Você opera lá ou opera em outros hospitais? Opera em outros hospitais. Opero em bastante hospitais, na verdade. A minha semana ela é bem fragmentada por esse motivo. Tem dias meus só cirúrgicos, que eu estou só operando. Eu opero bastante. É até uma coisa que você falou, você opera? Opero bastante, vários tipos de cirurgia. E em vários hospitais em São Paulo. Então, geralmente eu combino com os pacientes, né? Os que tem que operar, onde que a gente vai operar, onde que é mais fácil, onde que é mais próximo. Lipedema se opera? Eu esqueci de perguntar isso pra você. Isso é uma coisa importante também, que quase as pacientes... que a gente esquece. Lipedema tem tratamento clínico, é aquilo que a gente conversou exatamente a mesma coisa das varizes, mas lipedema se opera. E às vezes a gente opera varizes e lipedema junto. Olha. Quem opera lipedema, assim, o melhor resultado que nós temos hoje em dia para tratar lipedema é a associação do tratamento vascular com cirurgião plástico. Eu tenho um cirurgião plástico da minha confiança que eu tô querendo colocar os casos todos para operarmos juntos. Que aí já trata os vasinhos, já trata as varizes e opera o lipedema. Todo lipedema se opera. Hoje em dia, se você entrar na internet, se você começar a buscar aí, que não tem dúvida, você entrou em muito conteúdo, provavelmente você viu que a maior parte dos lipedemas tem que operar. O que a internet fala tem que operar todo mundo. No mundo real, não. É bem assim. No mundo real, a gente opera os casos graves, os casos refratários. E é tipo fazer cirurgia de... O pessoal faz de abdominoplastia nesse sentido, mais ou menos nessa linha, assim ou não? É tipo uma lipoaspiração, mas ela tem algumas particularidades. Então, a paciente fala assim, eu tenho esse lipedema aqui, eu vou operar com qualquer cirurgião plástico, vou fazer uma lipoaspiração. Não é bem assim. Não é simples assim. Ela tem alguns detalhes, porque a lipoaspiração tradicional, ela piora o lipedema. Então, tem uns detalhezinhos, tem um jeito de fazer. Então, tem tudo para lipedema, tem que saber quem você vai procurar, tem que saber aonde que vem a recomendação, da onde vem a orientação, tudo isso é muito importante em relação ao tratamento. Fazem toda a diferença. Toda a diferença, porque senão a paciente ela vai com muita expectativa, que assim a gente falou, a paciente ele chega com muita expectativa e ele se frustra, e aí isso às vezes é muito traumático para o paciente, né? Sim. Ele vai com muita expectativa no tratamento, não tem o resultado que ele imaginou, por N motivos, e aí ele tem que começar do zero, é muito difícil para ele começar de novo. Mas, aos pacientes, assim, procurem, mandem sugestões. Quando abrir caixinha, perguntem as coisas. E o geral que eu falo não tem receita de bolo para tudo.
Medicina não tem, infelizmente. Se fosse, era muito mais fácil para nós, médicos também. Mas cada caso é um caso. Uma coisa que eu até esqueci de me falar, mas que eu levo muito a sério é: melhor tratamento, o paciente tem que participar da escolha do tratamento dele. Claro que tem casos que não tem que discutir. Tô lá com um paciente com aneurisma de aorta, tem que operar ele, tem que resolver. Doenças graves, a gente acaba dando menos autonomia ao paciente para definir tratamento. A gente tem que ser um pouco mais criterioso nesses casos. Mas doença de varizes, tratamento de lipedema, tratamento de linfedema, a gente senta com o paciente para definir o melhor tratamento para ele. Porque melhor tratamento para mim é diferente do melhor tratamento para você. Sim, essa construção é importante, mas isso no mundo da corrida, para a maioria das pessoas que nos acompanham, que sabem, né? É a mesma coisa assim, vou correr São Silvestre, vou ganhar São Silvestre. Não, ninguém vai ganhar São Silvestre, só os africanos que ganham faz 20 anos. Além disso, São Silvestre não é uma prova fácil, é uma prova de sobe e desce. Se você quer correr uma prova plana, vai pro litoral, são coisas diferentes. E São Silvestre é 15 km, se você tá iniciando, não vai pro São Silvestre, você não aguenta 15 km. Tu aguenta correr 15 km hoje, Luísa? Viu? De jeito nenhum. Então, Corria 10 nos meus tempos áureos. Então, tempos áureos 10. Então, assim, São Silvestre não dá, vai ter que correr 5. Então, assim, as coisas... E aí o treinador vai definindo. Então, pra quem acompanha a gente, já tá acostumado com isso, que o treinador gosta de botar a B dele lá e dizer, não é bem assim, calma aí. Essa prova é muito difícil, vamos pegar uma mais fácil. Ou se você quer mais difícil, eu vou te arrumar. E com o tratamento médico a gente está falando até de uma coisa muito mais séria, né? Que é a decisão que vai melhorar a tua qualidade de vida, a tua autoestima, muitas vezes a tua saúde, como tu falou. Porque a gente sabe que ninguém opera ninguém. Hoje só chegar lá e botar numa mesa e sai cortando. Vai ter que fazer uns exames prévios, de risco. Como você falou, fazer exame de Doppler, que é a imagem dessas artérias, dessas veias, tudo que envolve. Vai fazer exame fisiológico, de nível de bioquímico, ver como é que tá ferro, B12, entre outros fatores de risco ali, colesterol. Não vai sair abrindo qualquer um aí se a pessoa não consegue nem estancar o sangue depois quando abrir a sangueira, né? Então... Exatamente. Isso é uma coisa que eu brinco muito, que antes... isso não é da minha época, são os vasculares mais antigos. E antigamente o pessoal via varizes e falava assim, tem que operar. Não tinha um exame, não tinha nada. Tipo dentista. Tirava da cabeça. Exatamente, mais ou menos essa era a conduta. E eu brinco que a coisa que eu mais gosto de fazer, eu sou cirurgiã, a coisa que eu mais gosto de fazer é operar. Mas operar quem vai ter bom resultado com a minha cirurgia. E por que você escolheu essa linha de trabalho? Porque você poderia, por exemplo, escolher dermato, poderia escolher pediatria, geriatria, entre outras sub-áreas. Por que essa? Isso foi muito engraçado, porque na minha família não tem influência nenhuma. O pessoal, ninguém na minha família é médico. Eu sou a única diferente que foi seguir a área da medicina. E quando eu era criança, eu tinha uma pediatra que era incrível. Eu sou muito alérgica, desde criança vivia em médico, por conta das alergias. E a minha pediatra era excepcional. Então, aí eu vi aquilo e falei, poxa, eu quero fazer isso aí da minha vida. Medicina. Vou fazer medicina porque isso é muito legal. Beleza. Eu tinha 7 anos, né? E fiz vestibular, passei e tal. Falei que eu ia ser pediatra. Aí quando eu rodei na pediatra, eu falei, acho que não é bem por aí. Acho que tem outro caminho. Não gostei tanto. Aí eu comecei a ver as áreas cirúrgicas, comecei a gostar de muitas coisas da área cirúrgica. E aí no terceiro ano da faculdade, eu entrei na Liga de Cirurgia Vascular. Os meus professores eram novos, eles eram jovens, vieram de São Paulo. E inclusive foram meus chefes na residência depois. E eles tinham aquela aura, aquela vocação de professor. Então, eles ensinavam no jeito que eu me apaixonei pela vascular e depois disso acabei fazendo cirurgia vascular. E olha, isso é uma coisa que eu falo que eu sou extremamente realizada. Todo mundo que me vê falando de vascular fala, você gosta de operar? Você gosta de vascular, né? Eu falei, eu me encontrei totalmente na minha área. Isso que é legal, né? Você entrou ali e viu que não era isso e acabou indo para um outro lado. Isso é legal também de você se encontrar e fazer com paixão. Quando a gente trabalha com o que a gente gosta, fica menos sofrido. Porque trabalhar, vamos ser sinceros, trabalhar dá um trabalho, né? O bom é ficar fumando um charuto no Caribe, né? Vamos sem churumelas aqui. Sim. Mas pelo menos fazer com que a gente gosta fica menos sofrido, né? Com certeza. O trabalho é extenuante, ainda mais se na área médica, área cirúrgica, às vezes a gente pega casos que são mais desafiadores, tem casos difíceis, tem doenças extremamente graves, mas trabalhar com o que você gosta, tem a sua recompensa. Eu por mim, pode deixar eu aqui, 50 anos aqui nesse podcast, aqui não tem problema nenhum. Bom, o seu recado final para quem nos acompanha. Fica à vontade, a câmera é sua, o microfone é seu, pode falar o que você quiser, da maneira que você quiser. Meu recado final, principalmente aos pacientes que estão nessa área de corrida de rua, pessoal que já aderiu, eu fico muito satisfeita de ver que cada vez mais esse movimento está crescendo, e isso para mim é sensacional. Quanto mais gente começa, quanto mais gente continua e quanto mais gente vocês arrastam
Para minha área é excelente. Vocês já começam a ajudar os meus tratamentos. O paciente que chega que já está se exercitando, eu já fico extremamente feliz e tem mais resultados e eu consigo filtrar esses pacientes. E outra coisa que eu reforço com vocês. Tá na dúvida, procure o médico, não tenham medo. O pessoal ainda tem muito medo de ser diagnosticado com alguma coisa. Gente, hoje em dia as doenças têm tratamento. Se você tem alguma doença, quanto mais cedo você descobrir, mais fácil é de tratar. Então, assim, não tenham medo, agendem consulta, sejam avaliados e, principalmente, se cuidem. Esses hábitos que a gente falou, essas coisas que nós conversamos ao longo do podcast, elas não são bobeiras, não são detalhes, elas fazem parte, na verdade, do pilar do que tem se tornado a medicina. A medicina preventiva é uma coisa extremamente embasada, é uma coisa que nós temos muita evidência de que isso que funciona. É isso que vai fazer o Darlan ficar centenário e o senhorzinho ativo. Então, vocês também, se levarem essas dicas para a vida, que não são nada extraordinárias, isso melhora muito a qualidade de vida. E estou à disposição também, fico muito agradecida, novamente agradeço pelos livros, já vou começar a ler, que os meus estão acabando, os atuais. E repassa, lê e repassa. E vou falar na cabeça dos meus pacientes também. E os pacientes as pessoas que tiverem interesse, sigam lá na rede social, e se vocês tiverem dúvidas ou sugestões também, mandem lá, que a gente sempre tá de olho no que vocês estão falando. Bom, eu gosto de sempre desafiar com quem vem aqui para alguma coisa. Vou desafiar você. Você tem que voltar a correr, nem que se for uma prova de 3. Eu preciso voltar. Por quê? Porque é ali que você vai estar com o seu público, é ali que você vai explicar, é ali que você vai se desenvolver. São Silvestre, pra você ter uma ideia, doutor Luiz, são mais ou menos aí mais de 35 mil pessoas correndo. Imagina ali quanta gente precisa conhecer você. Nossa, muito. Muita gente. Então eu sempre brinco, tem um termo que se fala que é mergulhe no esgoto. Então você tem que mergulhar. Ficar no consultório é bacana, ficar no congresso é ótimo, mas tem que ir lá, ficar lá, conversar com o seu João, com a dona Maria, virar uma referência. A doutora Ana é ortopedista e ela colabora aqui na revista, ela mergulha na área. E aí o consultório dela não para. Por quê? Porque ela tá sempre correndo, sempre envolvida. Então a dica que eu te daria, o desafio que eu te daria é volte a correr, nem que se for 3 quilômetros, e se for o caso a gente te ajuda a voltar a correr aí, para que você possa ajudar mais pessoas, pode impactar muito mais, porque hoje na ortopedia tá sobrando, mas no vascular tá faltando. Nossa, e é uma coisa, assim, isso é uma coisa que eu, na verdade, eu tenho feito musculação justamente para tentar fortalecer. Eu já tive uma lesão no joelho e por isso eu não consigo tanto correr. Aí quando eu comecei a correr bem, que eu tava assim, nossa, agora eu tô decolando. Aí eu comecei a ter dor, mas eu sinto muita falta. Eu me encontrei, eu até falo pro pessoal que conviveu comigo na época da pandemia. A pandemia foi difícil para todo mundo, para mim foi especialmente difícil, eu tive uns problemas familiares na época. E o que não me deixou ficar completamente doida foi que eu tava correndo. Sim. A corrida, ela me conseguiu demais. centralizar para conseguir seguir em frente na época do Covid. Então, assim, eu entendo quando o pessoal fica nessa loucura, nesse frisson por conta da corrida, porque, putz, é uma delícia, é uma maravilha. 3 km. Começar devagar 3 km, isso aí eu dou reforça conta. bem o quadríceps. As Dou meninas, conta. a gente reforça bem o quadríceps na cadeira extensora, lá reforça bem esse quadríceps. E vamos embora que vai dar. 3 dá. 15, 20 minutinhos. Vou pegar e firme. tá bom, aí você vai ser o exemplo do que a gente falou, o equilíbrio. 3 tá ótimo. Não, eu vou aceitar. Você me dá uma sugestão aí de prova, porque eu nunca corri nada demais, eu corria sozinha. Aproveita aí o Ibirapuera, vai dar uma corridinha no Ibirapuera ali, outro dia lá no Parque do Povo e tal, e vai indo. Quando você já tá escrevendo uma prova a cada 3 meses, já fica conhecida no meio e depois vai. Doutora Ana é o exemplo, ó. Ela não para. Mas é uma delícia. Eu sei bem que você tá falando, e isso é uma coisa que eu já tava pensando, já tava ensaiando há algum tempinho. Então, acho que a gente só agradece a sua presença aqui com os conteúdos que você trouxe. De novo, reforço o convite para você escrever no nosso site lá, com conteúdos mensais, com o que você acha que seja relevante, que possa ser palatável ao nosso leitor. E a gente agradece também aos nossos ouvintes e telespectadores do nosso podcast da Runners Brasil. Afinal de contas, nós somos a maior e melhor revista de corrida de rua do Brasil. Muito obrigado, doutora Ana. Ou melhor, doutora Luísa, fiquei com a Ana na cabeça, doutora Luísa, pela sua grande participação aqui. E, enfim, eu acredito que você ainda pode contribuir e muito, como eu falei, para a corrida de rua. Obrigada, adorei a nossa conversa, achei que foi muito leve e acredito que vai ser muito útil para todo mundo que vai ver. Ficou um jeito fácil de falar de doença, né? Qualquer um entende. E espero que em breve eles me vejam lá, escrevendo na revista, sim. Então tá. Tchau, pessoal. Até mais.